Tudo bem, Renato? Boa noite. Obviamente, queria que você falasse um pouco sua análise da partida e seu olhar sobre o que aconteceu. E gostaria que você comentasse também, você já falou sobre a arbitragem no último jogo, mas hoje, assim que deu o apito final, você foi lá falar com o árbitro, possivelmente pode ser mais uma vez pelo lance do pênalti, né? Novamente com Arias, eu queria saber se foi realmente isso e o que você, de fato, foi falar com o árbitro depois do apito final. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Bom, quanto ao jogo, a gente não fez um bom primeiro tempo. A gente praticamente assistiu o Botafogo jogar. Segundo tempo, nós melhoramos um pouquinho, mas não foi o suficiente para pelo menos ter empatado o jogo, ou mesmo virado a partida. Então o Botafogo, pelo que ele fez durante os 90 minutos, mereceu a vitória. Bom, aí é chover no molhado a gente falar dos pênaltis, né? Eu vejo cada lance nos outros jogos, cada pênalti. Aí toda hora eles vão falar, o Renato está falando do pênalti, está falando da arbitragem. Eu acho que fica na consciência de cada um, né? Se falar se foi pênalti ou não. Na minha opinião, foi pênalti. Na minha. Mas eu respeito a opinião de qualquer um. Eu fui cobrar do árbitro. Cobrar não, eu fui falar com ele que eu sou educado com todos os árbitros. Vou e converso, ele conversou educadamente comigo. Eu falei para ele por que ele não deu pênalti. Ele falou que não viu pênalti e eu falei, pô, mas por que o VAR não te chamou? Ele falou que a pessoa no VAR teve a mesma opinião que ele. Então, o que eu vou fazer? Não adianta a gente ficar nadando contra a maré. Uns vão falar que foi pênalti, outros vão falar que não foi pênalti. Infelizmente, nós deixamos escapar um jogo que nós poderíamos ter jogado mais, até porque a gente não jogou durante a semana. Mas, infelizmente, nós não fomos bem e o Botafogo teve as melhores chances e soube aproveitá-las. Renato, você falou agora que o Botafogo soube aproveitar as oportunidades e que você não gostou. Você faz uma avaliação para a gente do primeiro tempo, porque muita gente achou que o primeiro tempo do Fluminense foi muito aquém do que o Fluminense poderia mostrar no jogo. O segundo tempo, você fez algumas mudanças depois. Faz uma análise aí para a gente, por favor. Não, mas foi o que eu falei. A gente assistiu o time do Botafogo. O time do Botafogo é muito bom, tem jogadores rápidos, eles atacam o espaço o tempo todo. Eu havia alertado minha equipe quanto a isso, treinamos, inclusive isso. Sabíamos que iríamos acontecer isso, só que toda vez que a gente tentava um ataque, o Botafogo matava a jogada. Toda vez que o Botafogo atacava, a gente marcava de longe. E aí o Botafogo começou a se aproveitar, começou a criar, fez um gol. Novamente, infelizmente, nós tivemos 2 gols hoje por falhas nossas, coletivas, de novo. E o Botafogo simplesmente fez aquele gol, teve melhor no primeiro tempo, segundo tempo mudei, nós melhoramos um pouquinho, mas mesmo assim não foi o suficiente. Renato. Boa noite, Cauã Tinoco, do Jornal da KTO 1902. Renato, depois desse primeiro tempo que você falou que foi ruim do Fluminense, né, com a dificuldade do time para sair com a bola e para marcar o Botafogo, por que você não optou por mexer no time já no intervalo, mexer em peças? Se você acha que se essas mexidas viessem antes, a postura não poderia ter sido diferente no segundo tempo? Obrigado. Eu sempre gosto de conversar com o time, acertar o que a gente está fazendo de errado. Falei para eles que ia dar mais uns 15 minutos, um pouco mais, um pouco menos. Se não acontecesse nada, eu iria mexer. Nós melhoramos um pouquinho, não foi o suficiente. Fiz as mexidas, melhoramos mais um pouquinho, mas tivemos umas 2 oportunidades lá. Não fizemos, arriscamos quase tudo no final, né? Coloquei bem o time para frente e, infelizmente, num contra-ataque, o Botafogo matou o jogo. Boa noite, Renato. Você falou sobre o primeiro tempo, assim, fazendo uma análise, a gente sabe que o jogo acabou de terminar, você ainda não conseguiu assistir tudo, mas o que poderia ter sido feito de diferente? Você acha que poderia ter sido feito melhor nesse primeiro tempo? Se você pudesse falar um pouquinho sobre os jogadores que estão retornando também, o Gabriel Fuentes, o Guga. Nós assistimos, acho que isso diz tudo. Você tem que entrar em campo, você tem que competir. Você não pode ficar olhando o adversário jogar. O adversário, toda vez que a gente pegava na bola, para tentar um ataque, matava a jogada. O Botafogo pegava a bola, a gente assistia. A gente marcou muita distância, deu muito espaço à equipe do Botafogo. Eles se aproveitaram, são jogadores inteligentes, acima da média, rápidos, criaram e fizeram o gol. Então, todo time que sai na frente sempre dá uma tranquilidade a mais. Segundo tempo, como eu falei, com as mexidas nós melhoramos, mas não foi o suficiente. Coloquei bem o time para frente, mas infelizmente no contra-ataque nós tomamos o segundo gol. Aqui. Quanto aos jogadores, agora é falar do jogo, né? Os jogadores estão voltando, estão saindo do departamento médico, por isso que a gente poupou o time no meio da semana.
justamente para não perder mais ninguém, porque o desgaste é muito grande. Até a cada 3 dias entrar em campo, a conta vai chegar. Então é por isso que a gente deu uma segurada, mas às vezes não foi desculpa, porque o Botafogo correu mais do que a gente. Então vamos continuar atentos ao departamento médico para ver se a gente tira mais alguém essa semana. Aqui, Renato. Yuri Duque, do BTB Esportes. Você falou de departamento médico e teve uma notícia, né? Você perdeu o Hércules por conta de um problema de conjuntivite e havia expectativa que o Nonato entrasse entre os titulares, você acabou optando pelo Facundo Bernal. Você podia explicar um pouco do que seria seu pensamento em relação à entrada do Bernal para essa partida? Obrigado. Eu optei mais pelo Bernal porque o time do Botafogo é um time alto, tem uma bola parada muito boa e nesse quesito o Facundo tem mais altura que o Nonato. Simplesmente eu optei por ele por causa disso, até porque eu sabia que qualquer um que começasse o jogo iria tirar no segundo tempo, até pelo desgaste da viagem que nós tivemos na Sul-Americana. Aqui.